Eu queria também que vocês prestassem bastante atenção nesse tema. Cluster setorial, empreendedorismo, finanças e crédito. Como mediador dessa mesa, eu chamo o senhor Maicon Abrantes, presidente da ASEAP Volta Redonda, por favor. E para compor a mesa, eu chamo a senhora Ana Carolina Cardoso, superintendente de rede região Sul Fluminense do Rio de Janeiro, o senhor Rodrigo Machado, chefe de gabinete da presidente do CRERJ, e o senhor Leandro Raider, presidente da Associação Comercial e Industrial de Valença. Por favor, venham todos aqui ao palco. Estão chegando aqui. Oi. Vamos sentar? Queria agradecer a todos que estão aí em nossa casa. Eu sou o Maicon Abrantes, presidente aqui da Associação Comercial. E é uma honra a gente receber, através da FACERJ, o Conecta, que é o evento conectando pessoas, conectando empresas. Nesse período da manhã, nós tivemos uma rodada de negócio com algumas grandes empresas da nossa região, trazendo oportunidade de negócios para os pequenos, micro, que queiram participar de venda de produto, de prestação de serviço para essas empresas. E o nosso papel enquanto entidade de classe, entidade empresarial, é exatamente esse. Movimentar a nossa economia, gerar negócios, contribuir para um ambiente de negócio melhor da nossa cidade e gerar oportunidades. Então, eu acho que tem sido feito. Queria agradecer ao nosso presidente Robson, está ali, obrigado por escolher Volta Redonda. E esse evento hoje está sendo realizado juntamente com a Associação Comercial de Barra Mansa também. Queria agradecer a Fernanda, presidente, ao nosso amigo Bruno, ao vice-presidente da FACERJ também, e ex-presidente da Associação Comercial de Barra Mansa, o Matheus Gattais. Quero agradecer aqui a presença do nosso deputado Tutuca, secretário de Turismo do Estado, pela presença. Mais tarde vai participar de um dos painéis. Agradecer aos patrocinadores também pela realização desse evento. Bom, vou fazer o papel de mediador nesse painel. E gostaria de perguntar a Carol, a Ana Carolina, superintendente regional da Caixa, aqui, assumiu há pouco tempo a regional, tem esse desafio aí de atender esses 34 municípios da sua área de atuação. Mas eu gostaria de saber, Carol, todos nós, quais são as principais barreiras financeiras que impedem o encadeamento produtivo e como superá-las, principalmente nesse momento que a gente vive de desafios aí, principalmente com relação a esses tarifaços, as taxas de juros, mas enfim, você eu acho que tem a solução. Boa tarde a todos. Quero agradecer e parabenizar pela iniciativa, um evento de conexão, um evento que faz total sentido no propósito da Caixa. Eu quero já começar ressaltando a nossa principal missão. A missão da Caixa é transformar a vida das pessoas. E a Caixa é a empresa dos brasileiros, ou seja, o dono da Caixa somos nós. Eu acredito que a principal barreira, Michael, seja a formalização, o acesso ao crédito. O acesso ao crédito devido à falta de planejamento financeiro das empresas, a documentação, a formalização, falta de garantia, falta de planejamento. Então, entendo que essa é uma barreira, mas nós temos a solução também. E a solução fala muito sobre a integração e o papel, exatamente, das associações. O Renato acabou de trazer ali, né, que as associações trazem a força. Se você está unido, você tem mais força. O próprio papel do SEBRAE na capacitação, eu acho que a capacitação acaba sendo a chave. E
A Caixa tem a democratização do crédito, porque nós temos crédito para todos os níveis da empresa, para todo o nível de vida, né, do crescimento, tanto do microempreendedor que está lá começando, quanto a empresa de mais alta, do atacado, né, que chamamos assim. Acredito que essas barreiras vão ser vencidas pela união, pela capacitação, pelo o papel transformador de todos esses entes. Então, entendo que um movimento como esse, que coloca as nossas linhas de crédito à disposição para que saibam que existem as rodas de negócio que trazem a divulgação dessas linhas. E nós temos aqui na região sul-fluminense, nessa região de atuação desses 34 municípios, nós temos mais de 40 agências, além de correspondentes bancários, e principalmente os nossos agentes de transformação ali, que são os nossos gerentes, pessoa jurídica, que atuam como consultores. Então, essa eu acho que é a porta de solução para esse problema. Oi, eu digo que todo brasileiro tem um sangue empreendedor, mas nem todo mundo serve para ser empreendedor. E um dos maiores desafios, sem dúvida, é iniciar. Muitas pessoas aqui devem ter passado por isso no início, mas a busca do crédito é fundamental para poder potencializar esse empreendedorismo que todos nós temos vontade. Nem todos têm a oportunidade, mas muitos têm a vontade. Então, eu digo que o banco, hoje a Caixa, por ser ainda uma entidade pública, ela tem esse papel de monitorar o mercado e de direcionar. Porque se você lança uma linha de crédito diferenciada, com taxas melhores, com certeza os outros vão ter que seguir, senão eles vão ficar fora do mercado. Então, obrigado pela tua contribuição. Vou passar fazer uma pergunta para o meu amigo, presidente da Associação Comercial de Valença. Primeiro, é uma satisfação tê-lo aqui com a gente, Leandro, e sinta-se em casa. Também vice-reitor da Unifar. Bacana, bacana. Tem esses dois desafios, né? A educação e o empreendedorismo. Bacana. Quais são os principais objetivos de um cluster e como utilizar esse conceito para fortalecer o empreendedorismo e o associativismo, Leandro? Primeiramente, Maicon, boa tarde. Obrigado aí pelo acolhimento aqui na instituição. Aproveito para poder cumprimentar todas as autoridades presentes, ao presidente Robson. Eu cumprimentando o presidente Robson, eu cumprimento todos os colaboradores da FACERJ, cumprimento minha amiga Paola, cumprimento o Rodrigo e também a Ana Carolina, e um cumprimento especial e um abraço também ao secretário de Turismo do Estado, deputado Gustavo Tutuca, no qual também tive recentemente uma parceria forte num evento lá na nossa cidade. Falar um pouco de cluster, né, empresarial, a gente tem que ter uma definição de um objetivo simples, né, que é fortalecer a competitividade e a inovação das empresas por meio da colaboração, da cooperação. E isso tem muito a ver com as atividades que a associação comercial ela desenvolve. Mesmo não sendo um cluster setorizado, nós atuamos em diversos setores, em diversos segmentos, seja na indústria, no comércio, nos serviços e no agronegócio, para a gente poder estar apoiando esses empresários. E aí a gente pega 3 objetivos simples de um cluster, até para a gente poder fazer um paralelo com a associação comercial e com o empreendedorismo também, que nós temos que aumentar a competitividade, que é uma das funções do cluster. O Renato, meu amigo, está aqui, tem muita experiência na área, que empresas próximas, elas compartilham do mesmo conhecimento, né? Elas compartilham a mão de obra, elas compartilham a infraestrutura, elas compartilham diversas atividades. Mas a mão de obra também? Sim. Na minha cidade, nós não temos um cluster, mas temos uma associação comercial que une os empresários de diversos setores para que a gente possa melhorar a nossa competitividade, para a gente pode se tornar mais eficiente. Eu vou dar um exemplo. A gente tem um distrito industrial, como que a gente faz compartilhar
alguns tipos de serviço. Às vezes, uma empresa precisa de um técnico de TI 8 ou 10 horas por dia. E a mesma realidade vai para outras empresas. Então, como que eu faço? Como que eu melhoro a minha competitividade? Eu vou reduzir o custo, né? A gente contrata um técnico de TI que vai atender um determinado número de empresas. Então, a associação comercial, ela tem um papel fundamental em todo esse processo. Então, quando a gente fala de aumento da competitividade, tem várias atividades que a gente pode desenvolver junto aos setores produtivos locais para poder melhorar a operação dessas empresas. E a gente sabe que hoje quem está trabalhando sozinho já está trabalhando em risco. Quando você trabalha de forma colaborativa, quando você trabalha em forma mesmo, e a gente tem dificuldade, porque às vezes você, imagina só, às vezes dentro da nossa empresa a gente tem dificuldade de colaboração. Você imagina colaborar com outras empresas que muitas das vezes são empresas do mesmo segmento que você trabalha. E às vezes você quer esconder alguma estratégia, como na verdade você pode dar as mãos e caminhar juntos. Então, tanto o cluster, né, como as associações comerciais, elas podem e devem desenvolver um trabalho de fortalecimento da classe empresarial. Eu estou falando aqui do aumento da competitividade, a gente poderia estar falando do estímulo à inovação. Todo o setor de cluster, a ideia é que tenha uma aproximação com a universidade. Então, você estar próximo de uma universidade é muito importante. E, às vezes, não precisa ser um cluster, né? Temos aqui na região algumas universidades que são referências no Brasil e que podem estar apoiando os empresários no desenvolvimento das suas atividades. De forma prática, né? Recentemente, com um grupo de alunos, nós visitamos algumas empresas na cidade e perguntamos qual é a dor que você tem sentido aqui, o que você gostaria que os alunos, junto com os professores, tentassem resolver, né? Aí foi passado alguns problemas e esses alunos foram para casa pensar, estudar, pesquisar junto com o professor e levar algumas possíveis soluções para essas empresas. Qual é o custo disso? Zero. Zero para o empresário e zero para a instituição de ensino. E muito pelo contrário, nós aproximamos os alunos, né, os estudantes, da realidade da prática. Porque existe um outro problema hoje na cadeia de formação, é que as instituições não conversam com o mercado de trabalho. O profissional se forma, né, e não tem as competências necessárias para poder exercitar, né, ou atuar no cargo que está à disposição. Então, conversar as empresas com instituições de ensino é um caminho fundamental para que você forme um bom colaborador e que vai dar sequência naquela atividade. Eu tenho um outro, eu posso chamar de case também, porque nós tínhamos em Valença o Senai, que oferecia cursos que não eram aproveitados para nenhuma empresa. Por quê? Porque o que era oferecido no Senai não era a realidade do empresariado, das vagas disponíveis de emprego. Conversamos com a Firjan, conversamos com o Senai, reformulamos as atividades, isso com a associação comercial, intermediando essas atividades. Conversamos com o Senai e hoje o Senai ele atua e forma mão de obra para a realidade das empresas da nossa cidade. E Valença, apesar de ter uma cidade com 65 mil habitantes, nós estamos entre as 25 maiores cidades com relação ao PIB da indústria do estado do Rio de Janeiro. Então, essa conversa da classe empresarial com instituições de ensino, a busca pelo conhecimento, isso é fundamental. Eu acredito muito que a associação comercial ela tem um papel, uma correlação muito forte com o cluster setorial. Só que a gente acaba se setoriando por área, né? Mas a gente tem como intermediar e apoiar todos esses empresários para poder fortalecer a economia local e ajudar a desenvolver não somente a cidade que nós estamos inseridos, mas também toda a nossa cidade, toda a nossa região sul-fluminense. Bacana, obrigado. Eu lembro que, na verdade, Valença é uma das cidades mais antigas da nossa região
e Valença vem se transformando, né? Vem se reorganizando economicamente. Lá atrás veio do Vale do Café, depois um polo têxtil muito forte, e hoje a universidade está lá, a associação comercial dando esse suporte, e eu tenho certeza que isso é exemplo de muitos municípios aqui da nossa região, que é a região do Vale do Café. Mas eu digo que a gente tem uma grande oportunidade, realmente, uma grande diferença, porque nós temos ótimas universidades na nossa região. E aqui a gente tem também convênio com diversas universidades, a FAA é uma delas, e tenho certeza que esse papel da universidade com o mercado, ele tem que se aproximar mais. E a gente, como entidade, como associação, podemos realmente contribuir para essa aproximação. Só para poder complementar a importância, nós estamos montando na instituição o PDI, que é o Plano de Desenvolvimento Institucional. E dentre os itens do PDI, nós temos o perfil do egresso. A gente precisa escutar, né, de quem está contratando, de quem vai contratar, qual é o perfil de egresso, de aluno que ele deseja. Então, assim, não adianta nós olharmos somente para as diretrizes educacionais, né, que tem que olhar, mas a gente tem que olhar para o mercado de trabalho. Eu acredito que muitos aqui hoje têm dificuldade de contratação de mão de obra especializadas. E vai piorar muito, porque se a gente olha hoje a pirâmide etária, né, do IBGE e a perspectiva de diminuição de nascidos vivos para os próximos 15, 20 anos, a gente vai entender que já vai faltar mão de obra. Então, o colaborador, a mão de obra que está estudando, ela tem que estar conectada com o mercado. E quando eu assumi a associação comercial, eu busquei muito essa parceria com as instituições de ensino, né? Nós realizamos agora, lá no último mês, lá em agosto agora, no início de agosto, no final de julho, a Fomenta, que é uma feira de negócios da nossa cidade, e nós colocamos 90 empresas do município, dividida nas áreas da indústria, construção civil, agronegócio e comércio e serviço. E fizemos dentro do campo universitário. Utilizamos uma área de 4.000 metros quadrados, justamente para conectar os empresários às instituições de ensino, porque o conhecimento científico, muitas das vezes, está lá, o aluno precisa aplicar e ele não tem um campo de prática. E quem que tem o campo de prática? A empresa. Então, essa conexão, esse fortalecimento realmente, e é o que o cluster faz, e faz muito bem, né, torna isso mais eficiente, diminui o custo operacional. A associação comercial ela pode fazer isso com as suas empresas associadas também. Sem dúvida. O nosso presidente sempre fala muito, né, Robson, do cooperativismo, do associatismo, da união de força para a gente buscar um objetivo comum. Principalmente, enquanto pequeno, MEI, micro, pequeno, você precisa dessa articulação para você poder ter um fôlego, porque nem sempre você tem capital para poder investir e buscar uma solução. Mas se você se juntar com outros, seja através da associação ou de qualquer outra entidade, você consegue buscar esse desafio. E tem uma frase seguinte para encerrar, né? O problema não é ser pequeno, né? O problema é estar sozinho, né? É verdade. E muitas das vezes você estando acompanhado ou participando ou interagindo, igual nós aqui estamos, conversando e aprendendo, é uma grande oportunidade de crescimento. Sem dúvida. O Conecta também, ele conecta relações entre empresas, relacionamento pessoais. Então, esse é o papel do nosso evento, fazer o network também entre vocês, participantes. Rodrigo, representante do CREA, como a engenharia, olha como é que a gente andou, hein? Fomos lá na instituição financeira, passamos ali pela associação com a instituição de ensino e agora vamos na engenharia. Como a engenharia pode contribuir para o desenvolvimento local? Bom, boa tarde a todos. Cumprimentar o presidente Maico, obrigado pela acolhida. Ana Carolina, Leandro, presidente Robson, obrigado pelo convite de estar aqui. E ao Renato Regazzi, que é o responsável pelo CREA, estar aqui presente. Eu trago a palavra aqui também do presidente Miguel Fernandes, que está em outra missão em São Paulo, mas pediu que a gente viesse e ocupasse aqui o espaço de fala para poder colaborar aqui nessa convergência institucional histórica, né, que o Conecta representa. Bom, o CREA é uma instituição
que tem quase 100 anos, tem 91 anos, como foi colocado ali no vídeo, mas o presidente Miguel está querendo reinventar, veio para tentar reinventar a instituição, que é necessário, né? O Regazzi falava de inovação institucional tem que estar no board aí de todas as instituições, até para a própria sobrevivência da instituição. Claro que o CREA foi criado por lei federal, lá em 1933, mas não é por isso que a gente pode ficar numa posição de conforto, né? Então, a gente tem que se mexer para colaborar para os clusters, para os arranjos, né? Para as cadeias produtivas, como foi bem colocado aqui já na mesa, e pelo Regazzi, que tão brilhantemente apresentou aqui. Bom, a gente está numa região eminentemente industrial do Estado, e não dá para desenvolver indústria apartada da engenharia. Então, a gente entende que a engenharia, as engenharias, né, como até o presidente Miguel gosta de falar, o CREA representa as engenharias, nas suas centenas de modalidades, a agronomia, que trata do agro, né, familiar e do agronegócio, e das geociências, que trata também de mineração, geologia, né, nosso estado aí com bastante atividade na área de mineração e geologia, em petróleo, por um acaso, né, enfim. E a geografia e a meteorologia. Então, são todas as áreas aí correlatas que, dos cerca de 130 mil profissionais que a gente tem no estado dessas áreas, e das cerca de 25 mil empresas, muitas das quais nós estamos, a partir até de evento como esse, a gente conversava lá com o presidente Michael, mobilizar os empresários da engenharia a se associarem, inclusive, às associações comerciais. Em Valença, nós temos lá uma inspetoria já há alguns anos. Aqui em Volta Redonda, ela é sede da nossa regional do Sul Fluminense. Nós temos aqui 7 instituições com representação no plenário. A Associação de Engenheiros e Arquitetos aqui de Volta Redonda, uma entidade importante. A Unifoa, a Univassouras vai entrar agora, a Dom Bosco vai entrar agora, todos com assento no plenário, né? E o Sindicato dos Engenheiros de Volta Redonda. Então, a gente procura mobilizar essa comunidade tecnológica para poder gerar valor e riqueza. Claro que o CREA, do ponto de vista cartorial, né, é uma instituição que tem uma missão de fiscalizar a atividade profissional, para buscar conformidade do exercício da atividade profissional, para garantir qualidade, segurança e bons serviços para a sociedade. Mas, além de fazer essa parte cartorial, a instituição ela tem que estimular esse tipo de atividade aqui. A gente se sente na obrigação de estar aqui como parceiro para devolver, né, não só aos profissionais e empresas aquilo que eles, né, contribuem, eles que financiam o nosso sistema profissional, criado por lei, mas é financiado pela atividade profissional. Então, é obrigação nossa fortalecer essas cadeias de negócios para poder retroalimentar o próprio sistema profissional e estimulá-los a buscar, dentro desse princípio associativo, né? O CREA ele nasceu numa base associativa, como falei, associações profissionais, sindicatos, enfim, assim como as associações comerciais. Elas não funcionam se não tiver um princípio ali de interesse coletivo, de coletividade, de associativismo. Então, a gente enxerga muita convergência entre o que o Conselho faz, para além da sua atividade eminentemente cartorial, fiscalizadora, registradora da atividade, mas como uma entidade da sociedade que estimula a capacidade empreendedora. Do ponto de vista até de financiamento dessa atividade, vale a pena aqui a gente colocar uma questão que o sistema Confea-CREA criou há 47 anos atrás uma caixa de assistência, né, de 1977, chamada Mútua, né? A nossa caixa de assistência ela cresceu ao longo desses anos e ela tem muito recurso hoje para disponibilizar para os profissionais, naturalmente aqueles que são sócios de empresas, sejam controladores ou sócios de empresas de engenharia, podem acessar esse crédito. Então, as associações comerciais, industriais, que elas sejam porta-vozes, né, dos seus associados, engenheiros, agrônomos, geólogos, geógrafos, né, todas as engenharias, a elétrica, a civil, a mecânica, a telecom, enfim, todas as engenharias, produção, ambiental, enfim,
que elas possam acessar, né, esse fundo. Recursos são muito subsidiados, né, também com uma base, né, um princípio cooperativo, né, são juros muito subsidiados, muito baratos, né. Eu não preciso dizer porque a Caixa está aqui já com os menores juros dos bancos do país praticamente, mas são juros, claro, que tem limitações de teto para você buscar recurso, mas você financia, tem mais de 2 dezenas ali, mais de 20 linhas de crédito para equipamento de escritórios, equipar para a área do agro, para financiar implemento, para financiar sistema de energias renováveis, diversos outros insumos, matérias-primas, obra, reforma, construção. Então, equipamento, informática, licença de softwares. Nós estamos entrando na área da inteligência artificial e, provavelmente, o uso de software vai ser aí já é hoje, né? Hoje você não consegue entregar um projeto para uma licitação, por exemplo, sem ser em BIM, né? Que é a tecnologia de projetual, né? Para você buscar mais precisão em projetos, enfim. Então, os softwares também são caros aos profissionais. Então, financiar também, né, serviços, né, de informática, né, para os profissionais é importante. Então, o CREA está atento a isso. Volto a dizer, o presidente Miguel assumiu em janeiro do ano passado, está reinventando a instituição e a gente não poderia deixar de estar próximo aqui, fomentando, estimulando os nossos profissionais e empresas a buscarem esse tipo aqui de consórcio, vamos dizer assim, de associação. Oi? Bacana. Estou vendo o Vitório aqui, ó, conversando, e a gente, quando vê a Unimed, a gente fica muito feliz, porque além da gente ser um polo hoje industrial, educacional, nós somos também um polo de referência em saúde. Isso graças à Unimed, claro, a prefeitura também, com toda a estrutura que tem, mas a referência da Unimed hoje, Volta Redonda, ela é a nível nacional. E esse trabalho que você está dizendo é exatamente aquilo que a Unimed entrega, que é a engenharia, que é a tecnologia. Entendeu? Então, quem sabe não tem um cooperado lá, ó, que possa buscar uma linha de financiamento aí, direto com o CREA, com a Caixa, para poder desenvolver novas tecnologias. Imagino que a Unimed lá tem diversas demandas, tem vários projetos, mas a engenharia hoje ela tem um papel fundamental. A gente, quando fala de engenharia, a gente lembra muito da engenharia civil, né, da construção, mas a gente sabe que o papel da engenharia, para todos nós, eu sou advogado também, e hoje trabalho muito com tecnologia, e a gente sabe que por trás de toda a tecnologia tem um engenheiro. E por trás das grandes empresas também, normalmente, é um engenheiro que está lá, porque a formação da engenharia é exatamente voltada para essa construção. Então, obrigado pelas suas colocações. Carol, retornando, querida, como a Caixa está apoiando a modernização tecnológica, está vendo? Falando de tecnologia novamente, ó, das empresas, para que elas se tornem mais competitivas no encadeamento produtivo. Michael, interessante, né, que todas as falas se conectaram em relação à capacitação, acesso ao crédito. Eu só quero fazer um lembrete de que a Caixa acredita tanto no poder das associações e na capacitação que existem taxas diferenciadas, condições diferenciadas para os associados e também para as empresas que buscaram qualificação, os microempreendedores que buscaram qualificação seja através do SEBRAE, através dessas parcerias. Então, a Caixa tem um programa chamado Caixa Parcerias e, através desse programa, as condições diferenciadas são postas para os associados. Que bom, que bom. Mas, respondendo a sua pergunta, a Caixa é uma empresa de 164 anos, falar de modernização é falar da sobrevivência da empresa. E eu vou trazer um exemplo, antes da resposta em si, eu vou trazer um exemplo de transformação. A Caixa vem vivendo um processo de transformação cultural e tecnológica, um investimento muito forte. A Caixa era conhecida, infelizmente, pelas filas no atendimento, e a Caixa tem um papel social muito importante, que inclusive fomenta o desenvolvimento econômico do Estado, dos municípios, no pagamento, né, subsidiado, seja da Bolsa, do Bolsa Família e tantos outros programas sociais. Mas a Caixa investiu muito
no processo de biometria, e eu acho que hoje todos podem concordar que não há mais fila nas agências da Caixa. Então, essa transformação, e essa transformação ela vem em outros processos também, seja através do nosso aplicativo mais intuitivo, do gerenciador financeiro para as empresas, cada vez mais desenvolto, com mais tecnologia investida e com uma jornada mais fluida, nos processos para que os nossos funcionários tenham uma jornada melhor e para que possam atuar, de fato, atendendo o cliente na sua necessidade, estando mais próximo, esse é um diferencial. Então, a Caixa, uma empresa de 164 anos, acredita que para a sustentabilidade de qualquer empresa, a inovação é precisa. Nesse sentido, o que a Caixa oferece? Condições diferenciadas para financiamento, inclusive de ecoeficiência. A gente tem a BID aqui, por exemplo, e a Caixa tem, sim, até 100% de financiamento para ecoeficiência. Então, a empresa que, de repente, precisa fazer uma renovação de frota ou produtos que se enquadrem, projetos que se enquadrem em ecoeficiência, as condições são diferenciadas. Então, acho que nós acreditamos, de fato, nessa transformação. E vou só citar um outro exemplo. Agora, em 2025, a Caixa fez um chamamento, lançou um edital com chamamento, para que as startups se inscrevessem com projetos que apoiassem a democratização do crédito. Então, com soluções inovadoras, exatamente naquela dificuldade que a gente falou na sua primeira pergunta, de acesso ao crédito. Então, que outras formas podemos pensar, a não ser a forma como nós estamos acostumados a avaliar o rating, né, ali da empresa ou do microempreendedor, que outras formas serão essas que serão solucionadas pelas essas startups. Então, a Caixa acredita muito nesse processo de inovação e estamos juntos nessa jornada. Obrigada. Bacana, bacana. Hoje a gente tem o Vírgula aqui em Volta Redonda, que tem esse papel de desenvolver pequenas empresas, gerar oportunidade de soluções para as empresas. É uma parceria do SEBRAE, com a Secretaria de Desenvolvimento Econômico de Volta Redonda, Associação Comercial, CDL, e o papel é exatamente esse, a gente buscar solução, inovação. Então, qualquer empresário que tenha uma dificuldade, que tenha uma busca por uma solução tecnológica, vocês podem procurar o Vírgula, que lá, inclusive editais abertos também, para pequenos empresários poderem desenvolver o seu negócio. Leandro, meu amigo, esse papel da universidade, como você estava dizendo, né, do papel da universidade com o mercado, ele é muito importante. Porque você deu o exemplo do Senai, que ele desenvolvia cursos lá em Valença. Não tinha aluno. Mas não tinha aluno porque não tinha mercado de convergência, não estava formando para ninguém. Essa interação da faculdade com o mercado, como você vem trabalhando, como você está nessas duas linhas, o que você vem fazendo para poder transformar isso? Então, eu venho aproximando os setores da indústria, do comércio e dos serviços com a universidade. Então, através de reunião com os diretores executivos de empresa, entendendo as necessidades da empresa, o que a universidade pode apoiar nas atividades das empresas. E são muitas atividades que os alunos vêm realmente realizando em loco, dentro da empresa, não somente no estágio, né, curricular do aluno, mas em projetos voltados para a inovação e, às vezes, com empresas. A gente está falando de grandes empresas, mas pequenas empresas têm alguns problemas tão simples que, às vezes, os alunos, junto com os professores, conseguem apoiar aqueles pequenos empresários para que eles possam crescer, né? Nós temos um projeto lá de pequenos produtores rurais lá na cidade, e a gente capacitou e treinou esses produtores para eles entenderem sobre custo, sobre receita, despesa, precificação, né, sobre resultado como um todo. E a faculdade desenvolveu isso junto com esses produtores. Temos uma feira do produtor lá para poder capacitar esses pequenos empresários. Mas desde o pequeno até o grande empresário, né, existem muitas dores, né? Empreender hoje no nosso país
é um desafio, né? E tem muitas dores e as dores aparecem diariamente. Então, o que eu digo, né? Essa aproximação é fundamental para os dois segmentos, tanto a universidade quanto a classe empresarial. Ah, mas a minha universidade nunca veio aqui. Vai lá, né? Vai lá. Eu estou com as portas abertas para receber o estudante, tem algum projeto de extensão que possa ser desenvolvido. Às vezes não tem nada na área de gestão, mas ela monta algum projeto de extensão que vai atender os seus colaboradores dentro da empresa, que vai desenvolver alguma atividade dentro da empresa. E existe uma carência muito grande das empresas abrirem as portas para poder receber esses alunos e ajudar na formação acadêmica deles. Quando você abre a porta da sua empresa para receber um estagiário ou para receber um estudante em algum projeto, você está contribuindo com a formação acadêmica desse estudante, que futuramente, inclusive, pode ser um colaborador da sua empresa. Então, inserir esses alunos no cenário de prática, estar próximo das universidades, e como, Maico, você mesmo colocou, nós estamos numa região que nós somos referências na educação de excelência. Temos grandes faculdades, grandes universidades, grandes cursos, e que às vezes a faculdade está fechada, mas a gente pode ir lá. E a associação comercial, ela pode intermediar todo esse processo com esses empresários e com a universidade também. Eu acredito fortemente, desde quando eu assumi a Associação Comercial e Industrial de Valença, que a única forma da gente ter o crescimento e o desenvolvimento local e apoiar, seja o pequeno ou o grande empresário, é com capacitação e com treinamento. Então, uma das principais ações nossas são capacitações e treinamento. A gente tem um portfólio de cursos lá e a gente investe, porque eu acredito que somente com busca do conhecimento, com atualização, nós vamos conseguir fazer empresas crescerem e se desenvolverem. Quando a gente conversa com alguns empresários, tem gente que ainda faz a contabilidade no papel, né? Às vezes por vergonha, não pede apoio, e a gente está ali para poder apoiar, para ele poder crescer, para ele poder se desenvolver. Às vezes ele não sabe nem quanto que ele tem de resultado no final do mês, ele não sabe qual é o percentual EBITDA da empresa dele, qual é a margem de lucro. Então, entender, né, apoiar esses pequenos, que hoje é pequeno e amanhã pode ser grande, né? Então, assim, os bancos têm um papel fundamental em todo esse processo. O Sebrae, eu sou fã do Sebrae, desde muito novo, quando eu comecei na área do empreendedorismo, eu faço cursos no Sebrae, indico cursos do Sebrae, eu tenho uma parceria forte com o Sebrae, eu perturbo o Sebrae com palestrante, com capacitação e com treinamento, porque eu acredito fortemente que é a única forma que a gente consegue desenvolver as pessoas, e desenvolvendo as pessoas, nós vamos desenvolver as empresas também. Eu tenho 3 paixões na minha vida. Eu sou apaixonado por empreendedorismo, eu sou apaixonado por educação, eu sou apaixonado por gestão por resultado. Eu adoro. Então, assim, conectar tudo isso e poder contribuir, porque quando a gente está numa associação comercial, muitas pessoas não sabem, né, mas é um trabalho voluntário, né? Nós não temos salários como presidente. Por isso que eu admiro cada presidente, cada diretor de associação comercial, porque a gente doa o que a gente tem mais precioso, que é o tempo. A gente podia estar com a nossa família, com nossos filhos, a gente trabalha o dia inteiro e à noite a gente vai fazer alguma reunião para poder pensar em algo para a nossa cidade, né, para poder melhorar ainda mais o ambiente de negócio. Então, não somente com a universidade, mas com outros setores, né, importante, é sem dúvida nenhuma aproximar, conectar essas pessoas. Lá em Valença a gente tem uma parceria forte com a Unimed, que acredita lá nos nossos projetos também. A Unimed lá tem um projeto ambiental muito importante lá para a nossa cidade. Então, a gente procura isso. Quem está longe, a gente vai atrás, puxa para cá, vamos sentar, vamos conversar. A gente precisa realmente se unir, porque sozinho realmente é muito mais desafiador. E, às vezes, a pessoa que está do lado, ela já percorreu aquele caminho, ela pode te dar algumas sugestões, algumas dicas, ou te mostrar algum caminho para que você não, às vezes, sofra igual ela sofreu, e você tenha um resultado, às vezes, muito mais rápido. Você falou uma coisa que é interessante, porque
no Brasil, vamos botar Volta Redonda, pegar um retrato da nossa cidade. A maioria das empresas são pequeno porte, médio porte algumas, e pouquíssimas grande porte. E elas estão no momento de transição. Volta Redonda tem 70 anos, quer dizer, aquele que fundou a empresa, em algum momento ele ainda está dentro da empresa, mas está passando por um processo de sucessão. Então, essa sucessão, com essa quebra de paradigma também, eu passei por isso na minha empresa, minha família do Supermercado Floresta. Fizemos lá um programa de sucessão familiar, contratamos a Fundação Dom Cabral para poder fazer um trabalho de governança corporativa, sucessão familiar, montamos um programa de trainee dentro da empresa. E quando a gente está de fora, a gente acha que tudo é fácil. Tudo, não está fazendo por quê? Mas quando você entra, primeiro que é diferente do que você já está lá dentro. Quando você está lá dentro, às vezes você não consegue enxergar uma solução de um problema, por muitas coisas que tem ali em volta. Mas quando você está de fora, faz toda a preparação, toda a capacitação, um programa para você entrar e conseguir levar ali um conhecimento diferente. Entrou um advogado, entrou uma administradora e entrou um engenheiro e um economista. É uma empresa familiar, entrou 4 sucessores. E naquele momento foi um desafio grande, uma novidade para todo mundo, uma coisa super diferente, mexer com o supermercado. Mas quando a gente entende o processo, entende a operação, a gente consegue levar uma solução. Então, esse processo de mudança, de transformação, ele é muito importante. E a gente, como associação, como entidade, a gente tem esse papel, principalmente de apoiar aquele pequenininho, que de repente ele tem lá 2 farmácias, tem 2 sapatarias, e ele não sabe como passar isso para o filho, porque ele acha que o filho está inventando, de querer estar no Instagram, de querer estar aqui vendendo pela internet. Ele acha que aquilo tudo, eu nasci assim, cresci assim, eu estou assim. Não precisa de fazer dessa forma. Vamos manter o arroz com feijão. Mas não é. Estava conversando hoje, eu dei uma entrevista falando desse novo mercado. A internet está aí. A gente vê, estava conversando com o presidente de São Gonçalo, presidente de uma associação, ele falou, cara, Itaguaí. Ele falou, Itaguaí lá o que mais tem é alugo, venda, alugo, venda, alugo, venda. Eu falei, o trabalho da associação está aí. Você tem uma grande oportunidade de mudar isso. Por quê? Porque você precisa de apoiar esses empresários. Talvez eles fecharam por falta de conhecimento, por falta de preparação, de enxergar a oportunidade onde ele vê como ameaça. Então, a gente tem esse papel importante de fomentar esses novos desafios, essas novas qualificações que a gente precisa para as empresas hoje. O mercado, cada vez mais, ele fica mais concorrente, porque hoje a gente, com telefone, a gente vai em qualquer lugar do mundo, compra da China, compra da Tailândia, Estados Unidos. Mas aí me perguntaram, qual é a solução que você acha? Eu falei, quando vou comprar alguma coisa pela internet, eu vou na loja física para verificar. Então, se lá eu for bem atendido, tiver lá o produto certo, e tiver uma condição legal, mesmo que seja um pouquinho de desvantagem, mas eu sei que amanhã, se der um problema, eu estou aqui. Então, o papel do empresário, enquanto empresário, ele não tem que ver isso como um problema, mas talvez como uma oportunidade, porque eu tenho certeza que 80% do que você compra fora, você visita antes numa loja física para ver. E se você tiver um bom atendimento, uma equipe preparada, você consegue converter isso em venda. Maico, onde tem problema, tem oportunidade. Tem oportunidade, exatamente. Bom, para a gente encerrar, vou fazer a pergunta para o Rodrigo, para ele trazer um pouco mais desse novo mundo. A inovação, qual o papel da inovação para a dinâmica dos clusters hoje? O que você... Bom, a engenharia também, ela, claro, naturalmente vai se transformando, e eu não estou falando só da engenharia, de um modo geral, a gente estava falando aqui de cadeia de saúde, né, até hoje, por exemplo, no setorial de saúde, você tem um mar de atividades técnico-profissionais, tecnológicas, que apoiam, por exemplo, a cadeia hospitalar e de saúde, a cadeia nuclear que está lá também é da engenharia, enfim. Então, inovação é transversal, claro, a todas as áreas, né, e instituições, mas a engenharia tem esse papel de ser meio que farol, né, do processo, inovação no sentido tecnológico, né?
Aí eu queria só deixar um desafio, né, que tem a ver com o tema, presidente, que é o seguinte. Desafio não, uma reflexão. Nós estamos numa região industrial, como a gente falou. Inacreditavelmente, né, a gente tem uma queda na procura por curso de engenharia no Brasil. Recentemente, o presidente do Conselho Federal, Vinícius Marquesi, que é da área de telecom, que é jovem também, assim como o Miguel, também está tentando inovar lá a instituição. O Conselho Federal fez uma pesquisa muito grande com a Quest, né, um instituto de pesquisa conhecido, entrevistou diretamente, né, até entrevistando mesmo, 48 mil profissionais de engenharia no Brasil todo. E a primeira questão colocada por eles, o que você sente mais falta da sua carreira e tal? Ele fala, reconhecimento profissional. Então, por uma série de razões, que a gente poderia aqui desdobrar e tudo, mas o fato é que, neste momento, talvez a gente esteja no fundo do mergulho, novamente, da engenharia, para tentar levantar voo, né, tentar levantar novamente. A gente já formou mais engenheiros do que forma hoje e tem uma procura hoje menor. Outro dia, o diretor da escola da UF, da Universidade Federal Fluminense, uma das mais tradicionais, me disse que tinha fila, né, para curso de engenharia, tinha espera para curso de engenharia. Eles preencheu todas as vagas e tinha uma espera. Não tem mais essa espera, né? Então, para o curso absolutamente tradicional. Estava falando de até da civil mesmo. E aí a gente falar de inovação sem ter pessoas interessadas por engenharia, né, pela área tecnológica, o mercado financeiro também, a Ana Carolina deve saber disso, absorve muitos engenheiros, pela base de formação ali, né, racional, né, na linguagem racional matemática, muitos Carol, engenheira? Não, mas a Caixa é a segunda maior empresa com uma quantidade de engenheiros. Tem muito engenheiro na Caixa, tem até uma associação de engenheiros lá da Caixa, enfim. Então, assim, às vezes é absorvido pelo mercado financeiro. Então, assim, eu deixo como reflexão da gente, pegando um gancho um pouco do que o presidente Leandro estava falando, né, de identificar vocações e oportunidades regionais, a gente estimular também as escolas, né, de nível médio, do primário, a entender que não há desenvolvimento industrial, né, com bons salários, que pagam bons impostos, sem engenharia. Então, isso é uma questão, não é um corporativismo da categoria. Na verdade, isso é uma realidade. Os países mais desenvolvidos têm um número de engenheiros por habitante maior do que os menos desenvolvidos. Então, a gente precisa formar mais profissionais da área tecnológica para poder gerar um processo de retroalimentação do processo de inovação tecnológica, né? Então, acho que é um pouco da palavra que eu queria deixar. A segunda coisa que eu queria deixar era uma outra reflexão. Eu conversava com o Regazzi, e o Regazzi dizia que não, o Conecta não é só evento, a gente quer perenizar políticas a partir do Conecta, né? Políticas públicas, a integração das instituições. Então, já fica aqui a minha disponibilidade do CREA, em nome do presidente Miguel, de quais associações comerciais, a gente criar trilhas educacionais, né, de educação continuada, junto com a universidade, com parceiro, enfim, para formar empreendedores, né? Claro, no caso da engenharia na área tecnológica, mas também é aberta, então, tem conteúdos gerais de gestão que são transversais a todas as áreas, né? A gente coloca aqui o conselho à disposição, ali no canto está a nossa equipe ali, nosso coordenador regional, Tiago, os assessores ali, o Wallace, Daniele, o Itamar, também estão à disposição para a gente desenhar programas educacionais, né, para os profissionais, para o aprimoramento constante, a coisa que o SEBRAE já faz bastante, então a gente convergir em soluções educacionais. Conta com a gente, conta com o CREA para isso. Bacana, já fiz contato com o teu pessoal, a gente vai tomar um café e vamos desenvolver alguns projetos. Agora, o que você está dizendo sobre a baixa procura pelos cursos de engenharia é exatamente o que a gente enxerga no Brasil, né? É a desindustrialização. Infelizmente, o Brasil vem sofrendo isso e, consequentemente, a baixa procura. Mas a gente é brasileiro e não desiste nunca. Estamos aqui exatamente para isso, para achar solução, para discutir, para levantar possibilidades. Eu gostaria de agradecer a todos que participaram desse painel e declarar encerrado o nosso painel 2. Muito obrigado, gente. Obrigado.